Então, a ideia é trazer algumas possibilidades e discutir o que a gente tem de consenso, o que foge um pouquinho, como que a gente faz aqui no Brasil, discutir a nossa dinâmica também, né? E o que a gente tem de novo em relação ao estado epilético. Bem, epilepsia é algo que a gente atende bastante. Não acho que é só o neurologista, na verdade, o clínico geral atende muito mais que a gente. Nós, neurologistas, ficamos com os refratários, né? Esse é um paciente meu, churro querido, que desde os 7 meses ele tinha crises epiléticas. Então, a gente vê uma crise aqui clássica, em que a gente tem alteração é, orofacial primeiro, né? Focal, e logo depois a gente vai ter uma generalização dessa crise. É o tipo de crise mais comum nos nossos pacientes, em cães, né? Mas a gente sabe que, putz, não é nada fácil acostumar com isso e isso gera vários fatores que a gente vai discutir durante essa aula, né? Do luto desse tutor, da forma de acolhimento, quais são as maiores dúvidas deles também. São coisas que são extremamente importantes da gente conversar. Então, tudo que a gente vai conversar aqui é medicina baseada em evidências, né? Tem vários tipos de terapia na medicina veterinária que fogem um pouco do tipo de medicina baseada em evidências. Não vejo como errada, só vejo que é uma forma de ver a medicina e tá tudo bem, né? Então, o primeiro consenso que a gente vai destrinchar é a força-tarefa de epilepsia. Ela é considerada antiga, né? Ela é de 2015. Acredito que ela vai sofrer uma atualização em breve. Esse mesmo grupo tem lançado outros artigos e uma parte desse grupo fez parte do consenso do finalzinho do ano passado que saiu de estado epilético. Então, eles acabam trazendo algumas coisas novas aí para gente. Primeira coisa que a gente precisa lembrar das padronizações dos termos, porque isso mudou também, né? Então, quando a gente fala de crise epilética, é quando eu tenho certeza que essa crise, ela vem de uma atividade excessiva desses neurônios, né? Então, a gente tem grupos de neurônios em córtex e tálamo, normalmente neurônios extrapiramidais, eu preciso ter um grupo de neurônios tendo uma descarga excessiva e uma liberação excessiva de neurotransmissores e muitas vezes uma inibição insatisfatória para essa crise acontecer, né? Esses sinais, eles são paroxísticos, então eles acontecem de repente, eles vêm e voltam, né? Normalmente eles não são persistentes, estereotipados, porque normalmente esses pacientes têm um tipo de crise específica, né? Muito difícil mudar padrão de um paciente, né? Daquele paciente. Involuntários, a gente não consegue parar o que está acontecendo, né? Por movimento, por petisco, por chamar o nome. E essas crises elas podem ser generalizadas ou focais, né? Então, motoras, sensoriais, autonômicas, em que a gente só vai ter liberação de urina, fezes e cialorreia com midríase, né? Isso pode ser uma crise. E alterações comportamentais, a gente pode ter pacientes com crise de agressividade, isso ser uma crise epilética. Já a crise reativa é aquela crise que é uma resposta natural do meu cérebro a um distúrbio transitório, normalmente sistêmico. Então, por exemplo, as intoxicações. As intoxicações podem causar alguns tipos, por exemplo, cocaína, heroína, haxixe, o Van Vels, que a gente pega muito, muita intoxicação, a cafeína, o chocolate, que também tem um pouco de cafeína, né? A gente tem esses pacientes que podem ter um shunt porto-sistêmico, causando uma encefalopatia hepática. É uma alteração sistêmica que vai gerar uma toxina, e essa toxina vai chegar no sistema nervoso central e ativar alguns tipos de receptores e neurônios que podem fazer descarga elétrica exacerbada, mas é uma resposta normal a esse distúrbio anormal do organismo, né? Então, a gente já parte daqui que, para a gente ter certeza que é uma crise epilética, a gente precisa excluir as crises reativas, né? Então, não existe crise epilética causada para crise epilética secundária a um shunt porto-sistêmico. Não, o termo correto seria crise reativa, né?
E a crise em si? Normalmente, quando a gente atende, tem dúvida, porque hoje o diagnóstico de crise ele vai ser clínico, na maioria das vezes, né? A convulsão, a crise epilética, se tem a suspeita, como que a gente suspeita? De como vai ser a anamnese, do que o tutor falou para a gente, de como foi a apresentação desse paciente, né? Quando a gente tem dúvidas, normalmente a gente coloca que é crise, a esclarecer, né? Um evento agudo, súbito, de curta duração. Nem sempre é uma crise epilética, mas toda crise epilética é uma crise, né? Um tipo de crise. E o termo convulsão, o consenso fala que é considerado um termo leigo para qualquer contração muscular, contínua ou interrompida. Já a epilepsia é a doença possivelmente genética, que a gente acaba não conseguindo ainda fazer testes genéticos, a gente não isolou todos os genes que podem causar isso nos nossos pacientes, né? É caracterizada por uma predisposição contínua de gerar essas crises, né? Então, normalmente esses pacientes têm de 1 a 8 anos, tem algumas raças predispostas, que a gente vai conversar sobre isso, ter pelo menos 2 crises não provocadas, que é o sinônimo de crises reativas, no intervalo maior de 24 horas. E essa prevalência de epilepsia, ela pode chegar a meio a 1%, né? Tem um estudo recente que fala de 2% da população canina, então, putz, é bastante, né? A gente discute muito também quais são as fases da crise epilética. E os nossos pacientes, respaldados pelo consenso, teoricamente teriam só 3. Na medicina humana tem várias outras, tem a aura, tem o pós-ictus stratus, eles têm vários tipos, né? Aqui nós temos, teoricamente, 3. O pródromo, que é a fase pré-convulsão, que a gente pode ter alterações comportamentais, normalmente do paciente procurar o tutor, ficar mais ansioso, vocalizar, ficar andando para lá e para cá. A crise propriamente dita, que é o ictus, e essa descarga elétrica exacerbada, ela gera uma hipóxia e uma falta, principalmente de aporte energético para esses neurônios, em algumas regiões, principalmente, lobo occipital, cerebelo, amígdala e hipocampo, que podem gerar alterações neurológicas pós-convulsão. Então, nossos pacientes podem ter pós-ictus de amaurose, que é cegueira central, isso se resolver, eles falam pelo consenso ideal, assim, que eles consideram até 3 dias, mas podendo chegar até 7 dias para a resolução total de um pós-ictus grave. Isso conta também na terapia, a gente vai discutir sobre isso. Ataxia, né, desequilíbrio, agressividade, ou ficar muito sonolento, ter polifagia, né? Andar em círculos, pressionar a cabeça na parede logo depois da crise, isso tudo pode ser sintomas pós-ictais. Então, só para lembrá-los, quando a gente fala de crises epiléticas, que são geradas aí pelas descargas excessivas de neurônios extrapiramidais, principalmente, a gente só tem esse tipo de neurônio em córtex e tálamo. Então, quando a gente tem um paciente com crise epilética, a gente sabe, se isso não for reativo, que a gente vai ter que fazer diferenciação, que o problema está aqui nessa região. Eu não posso ter crises epiléticas por um problema no cerebelo ou em tronco cefálico. Ah, mas ele pode ter uma crise epilética e head tilt? Sim, que aí a gente está falando de uma alteração multifocal. O head tilt também só acontece por alteração do vestíbulo coclear ou alteração central, né, na inserção desse nervo craniano. E aí a gente sabe que o problema está aqui e está aqui, né? Ele não teria como ter as duas coisas só por um problema no tronco cefálico ou head tilt por um problema, teoricamente, em córtex e tálamo, na maioria dos casos. E como isso acontece, né? Então, nesse momento, os nossos neurônios, eles estão trabalhando bastante, né? Mas eles trabalham muito mais no sono, né? Eles estão em equilíbrio. Então, tá tendo descarga elétrica, porque um neurônio se comunica com o outro dessa forma, né? E para essa descarga elétrica acontecer, eu tenho que ter um limiar de potencial de ação. Então, lembra da diferença de sódio e potássio, extracelular e intracelular?
essa diferença vai chegar a -70 e a partir disso eu vou ter a descarga elétrica acontecendo. Então, uma reação química que vai gerar nessa célula uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica ela pode ativar liberação de neurotransmissores excitatórios ou inibitórios e vice-versa, pode inibir também. Então, a gente tem um equilíbrio. Na crise epilética, eu tenho um grupo de neurônios que está causando uma descarga elétrica exacerbada que não consegue ser inibida, né? Então, isso vai depender de canais iônicos, voltagem dependentes, de ligantes, e é onde hoje a gente tenta trabalhar quando a gente pensa na terapia, né? Então, eu tenho um paciente refratário e ele toma Gardenal e a dose do Gardenal, do fenobarbital sérico já está super alta. O que eu posso fazer em relação a isso? Eu preciso avaliar, putz, eu não posso aumentar mais o Gardenal, eu preciso pensar em outro tipo de terapia que vai ativar ou inibir, principalmente inibir, é, transmissores e receptores ou ligantes específicos diferentes do mecanismo do Gardenal. E o exame neurológico, né? Para que ele serve? Na verdade, o exame neurológico ele é de extrema importância, o consenso fala para a gente diferenciar e sempre fazer o exame neurológico após e o exame entre uma crise e outra, né, com o paciente bem, para a gente tentar diferenciar. O que é esperado de um exame neurológico de um paciente que é epilético e não tem uma lesão estrutural? Um exame neurológico normal ou tendendo a leves alterações dos dois lados, se for por uma alteração proprioceptiva, tomando uso de medicamentos, uma dose mais alta, esse tipo de coisa. Se eu tenho alteração em outras regiões do cérebro, para pensar em lesões multifocais, e se eu tenho lateralização, se eu tenho nas provas posturais, que a gente joga a gravidade do corpo do paciente, vê como a patinha responde e compara com o outro lado, se isso tem alteração, porque isso normalmente é o maior indício que a gente tem de alteração estrutural cerebral, e aí a gente vai precisar pensar em lesões estruturais que causam crise epilética estrutural. Então, um tumor causando um foco epilético e alteração no exame neurológico, por exemplo. O que pode causar convulsão? Crise epilética, crise reativa. AVCs podem causar? Podem, não é o mais comum. Os AVCs tendem a ter uma predisposição maior para cerebelo e tronco encefálico pelos estudos. Inflamatório infeccioso, meningoencefalites. Se a gente atende raças que não têm predisposição para epilepsia, é um dos principais diagnósticos diferenciais. No Pug, no Yorkshire, eles podem começar só com crise, né, epilética, de sintoma por uma meningoencefalite. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que falar de todas as doenças infecciosas. Sinomose sempre vai entrar na triagem do neurologista. Toxoplasmose, neóspora. Se discute se as hemoparasitoses é a minoria, normalmente a hemoparasitose é um achado. Traumas, qualquer idade, mas esse paciente precisa ter a crise logo após o trauma ou em 24 horas após. Não dá para ele ter nada depois do trauma crânioencefálico e 5 anos depois ele virar epilético. Possivelmente não tenha nada a ver, né? Precisa ser logo depois. Calcula-se que 40% dos pacientes com trauma crânioencefálico que convulsionam se tornam epiléticos. Anomalias, malformações, e aí a gente pensa nas partes metabólicas também, como Shunt, mas principalmente em hidrocefalia, lisencefalia, todas essas malformações metabólicas, uremia, encefalopatias, hiperlipidemias, mas a hiperlipidemia, ela, pelos poucos estudos que a gente tem, a gente vai ter muito mais alterações causadas por alteração vascular secundária à hiperlipidemia do que a hiperlipidemia propriamente dita. Mas a gente tem pouquíssimos relatos de caso, nenhum levantamento. As idiopáticas, e aqui entra a epilepsia idiopática, porque a gente não consegue ainda fazer testes genéticos específicos, nada disso, mas a gente já nota que a gente precisa excluir todas aquelas outras possibilidades para chegar na idiopática. Neoplásicas, hoje no cachorro mais velho é a causa mais comum e no gato mais velho é a causa mais comum. As degenerativas, paciente com demência, síndrome cognitiva, pode ter crise? Pelo consenso e pelos estudos, eles acreditam que não. Nosso paciente não tende a ter
crises secundárias a um processo degenerativo, tá? Mas isso, acho que em breve a gente vai ter algumas coisas, porque a gente coloca todas as demências num grupo só, e atualmente a gente vê que a gente tem perfis de demências diferentes, até em imagem, né? Ressonâncias totalmente diferentes desses pacientes mais senis. O nosso gráfico, né, sempre indicado para a gente pensar em diagnósticos diferenciais, como começou, se está piorando, se oscila sintoma. Lembrar que no shunt porto-sistêmico na encefalopatia hepática, menos de 15% vão ter crises reativas, né? A maioria dos sintomas vão ser prosencefálicos. Então, a gente precisa também lembrar de como é o caráter daquelas doenças para pensar se isso se encaixa ou não, né? E voltando para a epilepsia, qual que é a patofisiologia, né? A gente usa a causa de epilepsia idiopática, possivelmente genética, genética é desconhecida, né? A gente ainda não tem esses. Já temos alguns levantamentos? Temos, né? Então, no Lagoto Romanolo, a gente já tem um gene que predispõe, no pastor alemão, no Rodésia, num tipo de epilepsia mioclônica, que tem uma apresentação que parece mioclonia. Láfora, né, em Dachshund e Beagle recentemente, né? Aqui no Brasil a gente já tem alguns casos. E tem um gene aí que parece aumentar o risco do paciente ter epilepsia idiopática. Então, a gente já tem alguns levantamentos, mas a gente ainda não tem para todos, e a gente já sabe, por exemplo, que o Border Collie tem fator de refratariedade genética para o Gardenal, né? Normalmente são cachorros de difícil controle de crise, Beagle, né? Então, tem muita coisa que está saindo, muitos estudos com microbiota também, né? E a gente precisa treinar. Nem sempre é tão visível o tipo de crise, né? Esse paciente, por exemplo, ele estava com a queixa principal de que ele estava com infecção urinária ou síndrome de Pandora, né? E quando a tutora mostrou o vídeo, a reclamação é que ele fazia xixi fora do lugar. Mas ele não tem dificuldade para fazer xixi, ele está com uma crise autonômica, né? Ele tem midríase, ele tem cialorreia e ele urina, né? Mas a gente não nota a dificuldade, ele faz uma poça grandona. E logo depois que essa crise passa, ele comia em todos os potinhos. Esse é o Oreo, ele é um paciente meu epilético, né? A gente tem pego epilepsia, a gente pode ter crises focais muito discretas, né? Começava assim, depois generalizava, mas notem que nem sempre é aquele mastigar, né? Clássico. A gente pode ter, isso é raro, mas a gente pode ter crises de andar em círculo, repentinas e episódicas. O caçar-mosca, quando não tem a mosca. Aqui a gente vai precisar pensar em vários diagnósticos diferenciais, principalmente gástricos, a gente precisa triar. Tem um estudo que mostra que 60% desses cães melhoram com tratamento para doença gástrica, mas 40% não. E as crises de agressividade. Então, essa paciente, ela tinha esse tipo de crise e crise tônico-clônica. Que a gente precisa triar aqui. Dor crônica, né? É um diferencial bem importante. Mas era a epilepsia. E os tipos de crise que o nosso consenso dita que podem acontecer nos nossos pacientes? As crises epiléticas focais, elas podem ser só motoras, de movimento, autonômicas, como a gente viu do Oro, e só comportamentais, como a gente viu do caçar a mosca e o da agressividade repentina. As crises epiléticas generalizadas, em que a gente tem perda de consciência, movimentos tônico-clônicos, cialorreia, urinar, defecar, né, decúbito. E a mais comum nos nossos pacientes, segundo o consenso, ainda são as focais, que evoluem para a generalizada, principalmente as que se iniciam orofaciais, né? Então, só para demonstrar, focal é um foquinho desses neurônios
fazendo uma liberação excessiva de potenciais de ação, neurotransmissores, isso não sendo inibido, mas ele não espraia, ele não vai para o outro lado. A generalizada, ela já vai para o outro lado, e aí a gente tem todos aqueles sintomas acontecendo, né? Então, a gente pode ter crises de cialorreia, não está aparecendo para você. E agradecimento ao Matheus, é um vídeo do paciente Matheus. Né? E nem sempre isso é tão fácil assim. Será que isso todo? Toda vez que a gente vê esse tipo de vídeo, vídeos ajudam muito a neurologia, evoluíram, ajudaram muito a evolução da neurologia. A gente sempre fala para o tutor nos auxiliar em relação a isso. Se for gravar, grava fácil, que vai trazer muita informação. Normalmente a gente tem movimento orofacial, a gente vê midríase, né? A gente vê o comportamento do paciente. Aqui a gente precisa triar vários fatores, né? A gente precisa triar é, se está nauseado, se tem esofagite, tá na parte gástrica. Crises orofaciais nos gatos são as mais comuns, e quando a gente faz eletroencefalo, tá nos dois hemisférios de descarga elétrica exacerbada, né? Então, notem que a gente tem movimento bem discreto e uma midríase importante. Crises focais, motoras. Quais são os diagnósticos diferenciais que a gente precisa pensar quando a gente pensa em crises epiléticas, né? Além das crises reativas. Síncope, né? Então, normalmente, nem sempre é tão fácil, né? Recentemente teve um artigo que citou síncope convulsiva, então, pela síncope, hipóxia cerebral, esse paciente apresentou uma convulsão com uma descarga elétrica. Então, nem sempre vai ser fácil, mas a gente vai precisar triar coração, né? Se tem tosse antes, normalmente são indícios, se tem dificuldade respiratória, se fica cianótico. A narcolepsia e cataplexia, né? Que são alterações, normalmente, por não controle do sono, esses pacientes dormem, né? Principalmente quando excitados. Alterações neuromusculares pelo movimento, perde o tônus e cai. Crises vestibulares, isso é uma das coisas que a gente mais atende, né? A dúvida. Nenhum paciente que só convulsiona vai ter head tilt durante a convulsão e head tilt persistentes. Ele pode ter as duas coisas, né? Como eu falei, de uma síndrome multifocal, mas não vai ser só a convulsão, né? Então precisa diferenciar, a gente vai ver o que a gente pergunta para o tutor, né? E o que o consenso dita aí para a gente. Movimento paroxístico, que são os distúrbios de movimento, as discinesias também são, onde eu tenho um movimento bizarro acontecendo por retardo da liberação da dopamina no núcleo da base, que é onde vai fazer a ligação desse neurotransmissor e o acontecimento e liberação do movimento, né, acontecendo. Tenho vídeos para mostrar. Distúrbio do sono, né? Paciente que está dormindo e se movimenta. Vai ser sempre um problema quando ele acorda com esse movimento, mas na maioria das vezes não é. Intoxicações, dor pode mimetizar, principalmente dor cervical, sente dor de pinçamento e aí cai, né? Dependendo do tipo de movimento que faz. Hipoglicemias, mioclonias, normalmente são persistentes, mesmo com o paciente dormindo, acordado, comendo, né? Metabólico, né? As crises reativas e as discinesias também são distúrbios de movimento. Então, aqui era uma paciente que a gente recebeu, que ela tinha esse tipo de crise epilética. A crise dela era sempre nistagmo e head tilt, né? Essa paciente estava fazendo AVS, porque ela tinha uma pressão arterial muito alta, né? Uma hipertensão, e depois que a gente controlou, isso tudo melhorou. Mas pode ser que chegue para você por uma otite, pode ser que chegue para você por um tumor no tronco encefálico, o sintoma pode ser o mesmo. Aqui é um paciente que foi encaminhado porque estava tendo crise quando ele comia. A comida pode ser um gatilho emocional, né? Já tem relato disso, mas nesse caso não era uma narcolepsia. Tem um momento que ele dorme, né? A gente normalmente testa
Para ter certeza na narcolepsia também, o diagnóstico clínico, a gente pede para o tutor não dar todo o alimento do paciente, dá cerca de 50%, trazer para o consultório, a gente usa uma sala grande e coloca pontinhos de comida nessa sala, é uma forma de testar. Ou agitar esse paciente durante um passeio, e aí normalmente eles entram em sono. Aí a gente vê ele dormindo aos pouquinhos. A síncope, né? Calma, calma, filho. Normalmente tem tosse associada e tem normalmente espasticidade, né? Mas não são todos. E a gente tem as coisinhas que vêm como crise pra gente. Eu adoro atender bulldog, né? Mas isso é uma crise, isso não é? A gente teve um congresso, que teve uma palestra só sobre apresentação comportamental diferenciada de bulldogs, né? É muito comum eles tentarem coçar a dobrinha do rabo ou estarem com infecção na glândula anal ou vaginite e fazerem esse tipo de movimento e tem vários relatos já. Mas o principal diagnóstico diferencial aqui vai ser processo alérgico, vai ser dermatite em algumas regiões específicas. As crises de agressividade também acontecem em gatos. Essa era uma gatinha bem boazinha e quando Que ela foi, bebê? tinha crise, ela Não. ficava tipo uma Você tava febre. boazinha. Eu peguei você no colo. Para. Crises Tinha porque eu levei ele cervicais. na. Esse paciente, ele tinha, dependendo do movimento que ele fazia, ele ficava espástico e tremendo. Ele tinha uma fratura em cervical. E quando ele estava andando, ele caía, né? Ele caía com espástico por dor, né? Mimetizava por dor. Que é um paciente com uma discinesia, um distúrbio de movimento. Agradecimento aí para Felipe Moya. Então, normalmente, quando a gente tem distúrbio de movimento, o que faz a gente diferenciar, né, é que normalmente não tem acometimento de face, eles estão com a consciência normal, mas o movimento vem bizarro ou não vem, mas eles sempre tentam se movimentar. Isso pode durar horas, enfim. Mas a gente só, o consenso sobre isso veio em 2021, né, que existe, que formas, estamos entendendo ainda como funciona, como a gente trata, o que responde, o que não responde. Normalmente tem um caráter benigno, é, mas a gente tem muito paciente que era tratado como crise focal, e hoje a gente sabe que é um distúrbio de movimento, possivelmente, né? Então, a neurologia também tem evoluído e a gente também tem aprendido muito, e isso só é possível com vídeos, porque os tutores quando eles começam a descrever, muitas vezes, né? Aqui é um caçar de mosca bem grande, que também era um problema gástrico, né? Pós-quimioterapia. Para esse tipo de crise, a gente sempre vai ter que triar alterações gastrointestinais, né? Um grupo grande no Canadá mostrou isso, que a maioria respondia à ração, a tratamento para refluxo, esse tipo de coisa. E os pacientes que não respondiam, né? Tem esse estudo que mostra que para esse flying cat, que é o caçar a mosquinha, eles fizeram ressonância magnética, avaliação de líquor, eletroencefalo, até audiometria e compararam anticonvulsivantes. E para esse tipo de crise, quando não é causado por uma alteração gastrointestinal, especificamente, esses pacientes respondem melhor à fluoxetina do que a Gardenal. Tá? É bem específico. E a gente também não entende, a fluoxetina pode ter alguns
Algumas utilizações para controle de crises, é bem específico, mas parece que tem uma resposta. Ih, apareceu alguma coisa aqui para mim. Crises epiléticas. Então, normalmente elas são autolimitantes, elas podem ser reflexas. O estado epilético vai ser sempre emergencial, que é maior que 5 minutos de crise. Acima de 30 minutos, a gente tem estudo que mostra que a gente pode ter sequelas irreversíveis, tá? 5 minutos, a gente pode ter problemas sérios também? Sim. A gente sabe que quanto mais crise esse paciente tem no dia, ou mais tempo de convulsão, mais difícil vai ser controlar essas crises, né? E o cluster é a crise seriada. Então, se eu tenho uma crise e ele volta, total consciência normal, e ele tem outra crise num período menor que 24 horas. Isso é cluster. Se eu tenho uma crise, ele perde consciência e ele nem volta à consciência total e já tem outra crise, é considerado um estado epilético, né? Um contínuo. E como que a gente faz o diagnóstico? A gente conversa com o tutor, né? Então, na crise epilética, normalmente vai acontecer no sono ou no repouso, 60% das crises. As crises, graças a Deus, são menores que 5 minutos, a maioria. Normalmente esse paciente demonstra antes ou depois com pós-ictus, né? Na síncope a gente não tem isso, na distenesia a gente não tem isso, na cataplexia a gente não vai ter alterações comportamentais depois. Alteração de consciência, então perda de consciência, mas nem sempre eles vão perder, lembrar disso. Contração de músculos faciais. Alteração autonômica, então, de liberação de esfíncter, urinar, defecar, cialorreia, midríase, não é interrompida. Gatilhos, né? A gente pode ter gatilhos emocionais. Num cérebro normal, não teria crise por um dia de chuva. Mas um cérebro que tem predisposição, às vezes o medo da chuva vai ser um gatilho. Alterações pós-episódicas, né? De ter alterações, como o tônus muscular fica, né? Estado entre os episódios, principalmente os pacientes que têm pós-ictus graves, né? Então, tudo isso é o que a gente normalmente vai perguntando para o tutor, para tentar montar o quebra-cabeça e ver se esse paciente é possível aí de um tipo de crise. Então, para a gente pensar em epilepsia idiopática, o que o consenso dita? Ter 2 ou mais crises epiléticas não provocadas, né? Num intervalo maior que 24 horas. Eu preciso excluir obrigatoriamente metabólico, tóxico e estrutural, né? Idade, normalmente de 6 meses a 6 anos, é o que o consenso dita, mas tem estudo que mostra até 8 anos. O período interictal normal, então, entre uma crise e outra, eu repito o exame neurológico desse paciente, está normal. Seguimos o consenso aí para triar qualquer tipo de crise. E a gente tem raças específicas. Então, os bracocefálicos, por exemplo, eles não entram como raça predisposta para epilepsia. A gente tem alguns, mas normalmente são bem esporádicos, né? Então, a gente tem quem são os campeões nos estudos? Labrador, Dachshund, Cocker, o Lhasa entra em alguns estudos, o Spitz agora no Japão, mas é um pouco contraditório. Husky siberiano, Border Collie, Beagle, o Poodle, né, o Setter. Tem algumas raças mais predispostas, mas os bracocefálicos nunca entram. Yorkshire não entra, Maltês não entra. Então, assim, quando a gente pensa nesses pacientes, a gente, com crises epiléticas, a gente precisa pensar nos outros diagnósticos diferenciais, porque epilepsia é incomum, né? Então, eu atendo um Border Collie de 1 ano e um Bulldog francês de 1 ano. A chance vai ser muito maior do Border Collie ser epilético do que o Bulldog, né? Então, a gente precisa também, na neurologia, a gente trabalha muito com idade, raças, nos auxiliam bastante. E aí, a gente tem os graus de confiança para um diagnóstico de epilepsia. Então, o maior grau seria o melhor, né? Que seria o 3. Então, a força-tarefa, o nível de confiança 1 seria triar as causas metabólicas. Hemograma, eletrólitos, perfil hepático, renal, glicemia, triglicéridos, colesterol, ácidos biliares, urina. Dependendo do paciente, pensar em agentes infecciosos, encefalopatias hepáticas, né? Hipotireoidismo, né? Ele fala.
insulinoma, se tiver hipoglicemia, então, baseado nisso, dependendo, pensar em outros exames específicos para diagnóstico de causas de crises reativas. A confiabilidade tipo 2 seria toda a lista que eu mostrei do 1, mais ácidos biliares pré e pós-prandial, ressonância magnética, avaliação de líquor e painel de PCR de doenças infecciosas do líquor, que normalmente é o que a gente consegue fazer hoje no Brasil de melhor, né? E o nível 3 seria tudo isso, mais identificação de anormalidade no eletroencéfalo, né? Então, é um exame que a gente coloca os eletrodos para captar essas ondas bizarras cerebrais epiléticas, né? Epiteliformes, que a gente fala. Mas esse paciente precisa ser sedado, ele precisa normalmente ter uma crise para nos auxiliar. Claro que, mesmo não tendo crise, ele pode ter ondas bizarras, mas não é em todos os pacientes, né? Então, em 60% das vezes, na eletroencefalo, a gente só vai conseguir avaliar ondas bizarras se ele tiver crise, né? E atualmente, poucos lugares fazem eletroencefalo. Aqui é um exemplo, né? Esse é um aparelho nosso que a gente divide com vários neurologistas, porque a gente gosta de treinar algumas possibilidades, né, terapêuticas baseadas aí em diagnóstico. Tem algumas indicações muito específicas, mas a gente ainda tem aprendido muito em relação a isso. A gente tem buscado cursos na Europa, né? Então a gente ainda não tem esse serviço, mas quem sabe em breve. A ressonância magnética, vocês viram que a força-tarefa dita que seria ideal para todos os pacientes. A gente sabe que nem sempre é possível para todos os pacientes, né? Tem paciente que não pode ser anestesiado, né? Tem paciente que o tutor não dá essa entrada para a possibilidade de, né? E aí eu indico encaminhar para o neurologista, porque normalmente a gente conversa bem com eles. E a gente já tem algumas tentativas por esse grupo mesmo de avaliação do que é considerado normal para quem acabou de convulsionar na ressonância, do que é achado pós-ictal ou não, mas ele fala para em casos que não foi possível, quando a gente tem que insistir muito, né? Quando o paciente não tem raça predisposta para a epilepsia, quando ele é refratário, então quando ele precisa de mais de 2 medicações para controle, idade, que não tem predisposição mais para epilepsia, né? E alteração no exame neurológico, né? São os casos que a gente precisaria insistir segundo o consenso. E quando a gente trata, aí o consenso ele deixa um pouco aberto. Acredito que os próximos a gente vai ter mais alguma coisa. Quando tratar um período interictal entre uma crise e outra menor que 6 meses, né? Então, se ele teve uma crise, a gente precisa tratar só se ela foi muito grave, se foi em estado epilético. Eu sempre tenho que avaliar toda a parte metabólica, que eu não vou entrar com medicação, por exemplo, um shunt porta sistêmico, eu preciso corrigir, uma hipoglicemia, eu preciso corrigir, não adianta fazer um epilético, né, antiepilético. Então, eu preciso triar as crises reativas. Teve uma crise? Espera. Foi 2 crises num período menor que 6 meses entre uma e outra, talvez ele se beneficie. Se ele teve uma crise, não foi reativa, e a crise foi muito grave, com pós-ictus muito grave, você pode avaliar a possibilidade de entrar mesmo com uma crise, tá? E piora na frequência. Normalmente o que acontece? Teve uma crise, daqui 6 meses tem outra, no epilético normalmente é assim. Reduziu entre uma crise e outro tempo, aí normalmente é quando a gente entra com a terapia. E se esse paciente já tem um diagnóstico de um tumor cerebral, de uma meningoencefalite, de uma má formação, e ele tem uma crise só, o consenso fala que você pode entrar já pensando se ele tem já histórico de doença estrutural, já entrar com um antiepilético, né? E o que a gente tem de terapia? Né? Aqui é um desenho lindo, a gente ama esse tipo de desenho, que a gente tem uma fenda pré-sináptica e pós-sináptica, a liberação de neurotransmissores e os receptores que esses neurotransmissores podem estar ativando enquanto o paciente está tendo crise. E aí, dependendo do número, né, que eu tenho aqui dos receptores, eu tenho os medicamentos, isso da medicina humana, que
ativam ou inibem esses receptores. Então, é normalmente o que a gente vai pensar. Se eu tenho um paciente que está em crise e ele toma o Gardenal, o fenobarbital, qual outra medicação que eu posso usar? Porque possivelmente o receptor é outro receptor, porque só o Gardenal não está funcionando. Eu preciso parar mais um, ou inibir mais um, ou ativar outro tipo de receptor, né? E os pontos chaves da terapia vão ser aumentar intervalos entre uma crise. Infelizmente, na epilepsia, na lesão estrutural, é muito difícil a gente conseguir parar as crises. O bom controle de crises é considerado redução de 50% da intensidade e da quantidade das crises, né? Então, infelizmente, é um pouco entender que isso, aceitar que isso vai acontecer da melhor forma possível e acolher esse tutor, né? Diminuir a intensidade das crises, evitar estado epilético, castração, não que isso vai influenciar, para fêmeas tem um estudo que fala que sim, mas para machos não, mas é porque isso tem cunho genético e para esse paciente não passar esses genes, né? É extremamente importante. Resposta ao tratamento, temos 3 perfis de pacientes, isso tanto na medicina humana como na veterinária. 50% respondem bem ao Gardenal, né, que é a monoterapia para qualquer lugar do mundo, se não for um problema reativo, lembra disso. Não responde bem à monoterapia os outros 50%. Desses 50% que não respondem bem a uma terapia só, 25% vão precisar de mais de um anticonvulsivante e os outros 25% não respondem tão bem, que são considerados os refratários. Aqui o mesmo grupo do consenso, ele pegou todos os estudos que a gente tem, sistemáticos, e colocou numa pirâmide do que a gente tem de validação de estudos, medicina baseada em evidências. Quais seriam os anticonvulsivantes para cão? Primeira escolha, fenobarbital ou imeptoína, que a gente não tem no Brasil. Então, seria o fenobarbital. Brometo de potássio, né, chegou no nível sérico, até 35. Ainda tem cluster, ainda está tendo muita crise. Brometo de potássio é a segunda opção. E a terceira seria o levetiracetam. O Zonegran, que é a ozonizamida, a gente também ainda não tem no Brasil, que seria a nossa quarta escolha, então a gente acaba usando helicita, topiramato, gabapentina, mas que não tem tanto estudo e tanta evidência. No gato, pior ainda, fenobarbital, primeira escolha. Levetiracetam é a segunda escolha para gato. Graças a Deus, eles respondem muito bem. Porque olha a segunda escolha se o levetiracetam não for uma opção. Brometo de potássio, que nós aqui no Brasil, e eu sinceramente tenho medo, porque os nossos pacientes, né, têm uma porcentagem alta de gatos que fazem uma alteração respiratória, uma bronquite eosinofílica grave pelo uso do brometo, né? Mas notem que às vezes para gato a gente tem poucas possibilidades. A imeptoína, o diazepam, isoniazida, primidona e fenitoína que a gente não tem aqui no Brasil. Então, para gato a gente tem poucas possibilidades, né? O fenobarbital é a primeira escolha para paciente que não é hepatopata, mas tem que ser hepatopata grave, né? Não pode ser utilizado em pacientes gestantes. Quando o paciente toma fenobarbital, a dose de diazepam na emergência tem que ser o dobro da dose, porque ele diminui, na verdade, a eficácia, né, do benzodiazepínico, e a gente tem vários medicamentos que podem influenciar. Ele estimula principalmente o receptor de GABA, mas atualmente a gente sabe que não sabemos muito da total ação de todos os anticonvulsivantes, né? Como eles funcionam totalmente, mas algumas coisas. A dose inicial pelo consenso é 2,5 miligramas quilo, 2 vezes por dia, e a dose plasmática ideal seria de 25 a 35. A gente faz em 10 a 15 dias pós início da terapia. O que seria importante também coletar hemograma, função renal e hepática para comparar. Existem algumas idiosincrasias que o paciente pode apresentar e é importante a gente acompanhar. É muito raro, mas pode acontecer. Já tem estudo mostrando que a gente pode usar transdermal em gatinhos, né? Aí a dose normalmente é de 3 a 4 miligramas. Eu, sinceramente, já tentei usar uma vez, a concentração não foi muito boa, não é sérica, não parece metabolizar. Acho que depende muito, a gente ainda está aprendendo. Os efeitos colaterais mais importantes em gatos: sedação, polifagia, ataxia, alteração de ALT, paraparesia, né?
elevação de FA, leucopenia, perda de peso, polidipsia. Aí a gente tem as idiosincrasias, né, que a gente precisa suspender, trombocitopenia, prurido, coagulopatia, estomatite, mas bem raro. Aqui em cães, né, alteração de ALT e FA, sedação, normalmente no início da terapia isso tende a melhorar. Polidipsia, poliúria, polifagia, isso aqui o consenso fala que melhora, eu não vejo melhorar. É uma das coisas que a gente já começa a controlar peso, porque é uma das coisas que implica bastante. E a gente tem as idiosincrasias hematológicas, pancreatite, dermatite necrocite e discinesia, distúrbio de movimento, né? Também pode acontecer por fenobarbital. E aí a gente precisa pensar em retirar ou trocar o medicamento. E aí, quando a gente inicia o segundo anticonvulsivante, o consenso ainda fala que faltam critérios para a gente ter certeza, né? Escolher o fármaco com mecanismos diferentes, minimizar efeitos, pensar em qualidade de vida. Normalmente a gente entra quando o paciente está entrando em cluster, o estado epilético e a concentração sérica já está adequada, tá? Acima de 35. Aí a gente entra com um segundo medicamento. E aí, para o cão ou para o hepatopata, essa é a primeira escolha, brometo de potássio. Para o cão, que não é hepatopata, a segunda escolha seria o brometo. Não é metabolizado pelo fígado, infelizmente ele é manipulado, então depende muito. Ele tem mais efeito colateral, né? Sedação, ataxia, a gente vê muito mais esses efeitos colaterais. Tem vários efeitos já relatados, muito raros, nunca vi. Usamos bastante, funciona muito bem, mas demora para agir, né? Aí vai pelo menos uns 90 dias para total ação dela. Tosse, dispneia nos gatos, né? Taquipneia, mais comum. E no cão, ataxia, sedação, polidipsia, poliúria, polifagia são os efeitos colaterais mais vistos, né? A gente ainda tem pancreatite, paniculite, neuropatias, alterações de mioclonia, o cloro muito alto, então é uma das coisas que a gente precisa acompanhar. Aqui no Brasil, a nossa terceira escolha seria o levetiracetam. Eles também falam da gabapentina, que parece ter pouco efeito. A pregabalina tem mais estudos do que a gabapentina, mas talvez superior para gato, mas para cão a gente ainda tem poucos estudos, né? Mas a gente tem que usar doses mais altas, esses pacientes acabam ficando muito sedados, tá? Mas muitas vezes é o que a gente vai tentar usar. Topiramato, também poucos estudos para cão e para gato, né? Sedação, ataxia e perda de peso. É um bom ansiolítico, então, para pacientes que às vezes é muito ansioso, é uma possibilidade. O levetiracetam seria a segunda escolha para gato e a terceira para cão, né? Pode ser usado para hepatopatas, mas funciona muito bem, né? Mas calcula-se que 55% dos cães que usam, depois de 8 meses, esse medicamento para de funcionar. Eles usam o termo efeito lua de mel. A gente estava até discutindo esses dias, a gente vê muito mais em cachorros grandes essa refratariedade do que os pequenos. No gato, isso não acontece, mas no cão parece acontecer. Então, é uma das coisas que a gente precisa ficar de olho. A gente também tem efeitos colaterais, mas bem menos, tá? Vômito, sedação, ataxia, hiperatividade, polifagia, polidipsia, diarreia, agressão, desobediência. No gato, hipersalivação, sedação, aumento de enzima, né? Ataxia e polidipsia. Então, assim, de terapia a gente tem poucas possibilidades. O consenso, ele destrincha tudo isso, falar possivelmente canabidiol, ainda não temos estudos que comprovem em qual momento ele entraria, né? E se ele entraria, como a gente vai acompanhar esse paciente, então falta muito dado. Aqui é uma avaliação de gatilho por estresse, né? Em que a gente tem avaliando os pacientes que são epiléticos, o que gerou crises nesse paciente, que acontecia até um dia antes ou no dia, ciclo estral, né? Fêmeas no cio, visitações na casa, lugares que não eram familiares, mudança de rotina, mudança de sono, mudança do ritmo do dia, chuva, vento, mudança de medicamento, medo, né? Então, hoje, um bom neurologista nos pacientes refratários vai atuar nos gatilhos.
né? A gente tem que fazer o levantamento se esse paciente tem gatilho, o que acontece nesse dia, e tentar atuar da melhor forma, né? O que a gente não indica, porque não tem estudo e alguns são até tóxicos, né? A fenitoína, a carbamazepina, o brometo de potássio em gatos. Nunca precisei usar, mas talvez precise um dia, né? Talvez a gente não tenha tantas possibilidades e isso é um pouco complicado. E existem medicamentos que não têm embasamento científico e parecem não funcionar, tá? Mesmo os mais novos. E outros tratamentos que eles citam, né? Estímulo vagal, já tem estudo mostrando massageador, a gente vai ver que isso entra no novo consenso de estado epilético. Dieta cetogênica, cita também como uma possibilidade. Homeopatia não fala, fala de acupuntura, cita, mas a gente vê e já tem estudos mostrando que auxilia. Canabidiol, não sabemos ainda que concentração de THC é adequada por estudos comparando com outros anticonvulsivantes, tá? Atualmente, o que a gente tem é, para os pacientes refratários, talvez valha a pena tentar o canabidiol, tá? Cirurgia, os japoneses já fazem cirurgia para os pacientes refratários e o prognóstico vai depender da causa, né? Aqui, eu quis trazer para vocês os levantamentos de impacto de ter um paciente epilético na casa, né? Olha, eu tenho uma bomba relógio em casa. Essa é a sensação dos tutores, né? Eles relatam que tem uma ligação muito estreita com o animal, mas tem medo, tem muito estresse em relação a deixar o paciente sozinho, tem medo dele morrer sozinho, dificuldade da família não entender, né, por que que aquela pessoa fica tanto, não viaja, tem que levar o cachorro junto, isso principalmente a deixar o paciente sem supervisão, né? E eles falam aí do auxílio do veterinário, dos grupos de apoio, né, que podem auxiliar. Aqui, avaliando qualidade de vida, né, veterinários falando e tutores, né? Os veterinários falaram que o que precisaria melhorar nos pacientes com epilepsia, o que precisa melhorar é que a gente precisa de mais medicamento. E o tutor queria menos efeitos colaterais nos medicamentos, né? E voltando aqui, ó, a qualidade de vida dos seus cães é de grande importância acima das frequências. Então, o efeito colateral era muito mais visto como ruim do que as crises propriamente ditas. Na medicina humana, a gente sabe que tem uma porcentagem de pessoas que têm morte súbita por epilepsia. Parece que isso acontece nos cães, tá? Mas a gente viu que os pacientes que tendem a ter convulsões em cluster ou estado epilético e são bracocefálicos tendem a ter uma predisposição maior aí à morte súbita na epilepsia. Já tem estudos tentando fazer fenotípico de caracterização por raça, né? Então a gente sabe que o Border Collie, esse estudo fala, são refratários, dificuldade importante em manter qualidade de vida frente aos efeitos colaterais dos medicamentos. É uma coisa que a gente vai precisar começar a atuar, né? E se preocupar. E pensando em perspectivas, pensar aí, talvez fora da casinha, os japoneses já fizeram, já tem 3 relatos aí fazendo avaliação em 3D, achando o foco epilético com eletroencefalo cortical, então faz uma cirurgia, coloca o eletroencefalo, fica 15 dias com esse eletroencefalo, acha o foco, da onde começa, faz uma ressonância 3D, treina isso em neurocirurgia e faz a cirurgia e retira o foco de epilepsia. E todos os casos que eles relataram, o paciente teve uma melhora absurda no controle das crises. E só para trazer novidade para vocês de estado epilético, de como a gente atualmente vê o estado epilético, em 2023, outubro, saiu esse consenso, né? O Vô, que é o outro professor que norteia o outro consenso da Força-Tarefa de Epilepsia, né? Ele também está presente. Então, o estado epilético é mais de 5 minutos de crise. A mortalidade chega a 38%, né? Então, a gente sempre tenta evitar o estado epilético. E a gente sabe que se esse paciente tem 2 crises no mesmo dia, a chance maior dele entrar em estado epilético. Então, por isso que a gente sempre vai tentar atuar se ele está tendo cluster, né? E o que isso gera? Hipertermia, comprometimento respiratório, principalmente nos bracocefálicos. Às vezes eles têm que ser intubados por uma convulsão. Insuficiência renal aguda por quebra muscular,
arritmias, hiperglicemia é o mais comum, mas dependendo do tempo, eu posso ter hipoglicemia. Mas se você atender um paciente convulsionando com hipoglicemia, tem que pensar nos diagnósticos diferenciais de hipoglicemia primeiro, né? Eixo hormonal, então liberação de catecolaminas, muitas catecolaminas, né? Cortisol, hipercapnia, acidose. Acima de 30 minutos a gente tem lesão neuronal irreversível. E aí todas essas diretrizes são baseadas em estudos, tá? Então, pensando em mecanismo de ação, resposta, efeito colateral. Então, aqui, o que foi elucidado? A gente sabe que quanto mais tempo esse paciente convulsiona, mais receptores vão estar alterados e maior vai ser a minha dificuldade de parar essa crise, porque eu não vou estar atuando só em um neurotransmissor com medicamento, eu vou precisar atuar em outros neurotransmissores, né? Então, de 5 a 10 minutos, a gente tem um desbalanço dos neurotransmissores e receptores de íons. Então, a primeira força que a gente vai fazer aqui, a gente vai ver, vai ser o midazolam. Teoricamente, o consenso fala, pelos estudos, que ele é superior ao diazepam, né? De 10 a 30 minutos, eu já tenho, ó, os GABAs, os receptores de GABA, entrando para dentro, eles não estão mais funcionando, tá? Eles internam, né? Eles internalizam. E aí, quem vai atuar? Vai ser o NMDA. E a gente vai ver quem atua no MDMA. Acima de 30 minutos, muita excitação de neuropeptídeos, um desbalanço, liberação aí de transporte desregulador, e ó, 24 horas convulsionando, expressão genética, né? Então a gente vê que o controle de crise, quanto maior o tempo, mais difícil, né? E aí o que a gente tem pelos estudos aqui, ó, pirâmide de hierarquia de recomendação. Midazolam seria o mais indicado, né? Depois diazepam, propofol, ketamina, a gente vai ver. Mas aqui eles classificaram por estudos, né? O que eu tenho de estudo, o que eu não tenho, né? Então, o A, B seria o melhor. Em gato também, midazolam, né? A gente vai ver aqui o que eles indicam. Então, de 5 a 10 minutos. Midazolam intranasal ou IV. Intranasal tem estudo falando que ele pode ser até superior ao IV, mas às vezes é difícil pelo tipo de crise que esse paciente está tendo, mas é uma possibilidade de se você está sozinho, não é? Ou se você não consegue pegar o acesso, ou diazepam, né? E se ele responde parcial, avaliar a CRI de midazolam e considerar aí fazer o levetiracetam e ver que infelizmente a gente não tem, né? Então, considerar aí fazer o fenobarbital, porque o levetiracetam IV nós não temos. 10 a 30 minutos, primeira linha, que é midazolam, até 3, eles falam no máximo 2 e CRI, 2 bolos e CRI. Levetiracetam IV, fenobarbital e a fosfetoína que a gente também não tem. Considerar a administração de ketamina. Por que a ketamina? Porque ela vai ativar NMDA, né? Ela vai atuar na MNDA, que a gente tá já com ele ativo aqui. 30 minutos. Primeira linha, segunda linha. CRI de dexmedeto. A dexmedeto vai atuar principalmente em NMDA também, mas em outros fatores arritmogênicos, de expressão de alguns receptores específicos. Propofol, tiopental, né? Inalação, né? Anestesia inalatória. E mais de 24 horas a gente vai precisar pensar em tudo isso, mais outras alterações, como neuroestimulação, e se cita alguns outros medicamentos de emergência que ainda não são respaldados e nem utilizados na medicina veterinária. A gente nem sabe se esse paciente metaboliza, tudo isso, né? Então, são coisas daqui para frente que a gente precisa estudar e qual é a nossa maior dificuldade. Então, concluindo, bom diagnóstico sempre vai ser o melhor tratamento, né? Estabelecer os protocolos individuais respaldados pelos consensos. Então, o que eu tenho no consenso, o que eu posso utilizar para esse paciente? Gardenal nem sempre vai ser possível para todo paciente. A ressonância nem sempre vai ser possível, mas na maioria das vezes vai ser, né? Avaliar e reavaliar sistematicamente. Está refratário? Como está esse triglicérides? Ele ganhou peso?
Pode estar acontecendo outra coisa. Vou pensar em atuar nesses gatilhos, né? Usar a ressonância como fator prognóstico, porque a gente sabe que se tem um tumor, se tem uma malformação, a gente sabe que é mais difícil da gente conseguir controlar e esse paciente vai evoluir de alguma forma diferente do que da epilepsia, né? A gente sabe que mesmo o epilético vive menos do que cães que não têm epilepsia. E a gente vai precisar pontuar o uso de medicamentos e esses efeitos colaterais. E também pensar no estilo de vida desse tutor, na rotina, de como vai ser a melhor forma de medicar, né? Às vezes, não está funcionando, aí você vai falar com o tutor semanas, assim, tentando ver por que esse paciente está refratário de repente. Ele começou a dar o Gardenal no leite. Às vezes acontece. Como que você dá um Gardenal? Como você administra? E atuar nos gatilhos. Acho que hoje é um dos principais fatores que a gente vai precisar avaliar, né? Fico disponível para perguntas. Muito obrigada pela presença de todos e boa noite. Muito obrigada, Eli. Palestra maravilhosa. Muito, muito bom. Bom, não sei por que eu não estou conseguindo abrir meu vídeo, mas tudo bem. Acho que vocês Acho que estão me sou eu, ouvindo. peraí. É. Não, não, mas pode manter, que aí é melhor seu vídeo ficar aberto que o meu. Ah, Pessoal, ninguém tem nenhuma dúvida? Se alguém quiser aproveitar aí a oportunidade, manda aqui no chat que a gente consegue responder ainda. A Andréia Chaib perguntou, e Dantal? É isso, Andréia? acho que tem muita. Tem muito. Idantal, a gente usa muito na medicina, usava, né? E eles usam, fala idantar. Você não idantou o paciente, né? Que é uma das medicações que eles mais utilizam. Nos nossos pacientes, não parece funcionar bem, né? Já tem estudo mostrando, não parece mesmo funcionar. Então, não é uma medicação que a gente utiliza. Entendi, Eli. O O Rafael slide. perguntou. Oi? Não, é que falaram que eu estou compartilhando a tela, acho que é por isso que você não está Ah, que eu não conseguindo. consigo. É, Entendi. Vamos aí, ver peraí. agora. Ah, não tá indo, não. Ó, parei o meu, ver se vai. Eu acho que é um, não sei, acho que é um. É alguma configuração aqui que eu não sei o que que é, mas tá tudo certo. Pode abrir o seu, Eli. Vocês estão me ouvindo, tá tudo certo. É, O Rafael perguntou: Oi, Eli, costuma indicar a amida intranasal? É através da seringa ou tem que ser com o atomizador? Então, eles indicam atomizador, que é aquele que a gente usa na vacina, né? Intranasal. É Uhum. melhor a absorção. Mas eu já usei aquela de 1 ml, dependendo do tamanho do paciente, e funcionou. E tem como comprar no Mercado Livre também, só ele, né? Porque eu falo, nossa, só vem na vacina, eu nem sei onde compra isso, mas eu já comprei no Mercado Livre, só ele dá para usar. Legal. A Daiane perguntou: tem se utilizado o brometo de potássio como monoterapia? Sim, para os hepatopatas é a primeira escolha. Como monoterapia, o brometo de potássio tem usado sim, é um dos medicamentos, né? Não, não tem, o consenso não fala usar só o brometo, ou usar o levetiracetam. A questão é que o brometo não parece criar refratariedade, né? Não parece parar de funcionar, e o levetiracetam parece que sim. Hoje tem alguns estudos sendo realizados com o uso de levetiracetam, que é o Keppra, só nesses gatilhos. Então, ele sempre convulsiona quando toma banho. Usa o levetiracetam para esses casos. Legal. Mais A Duane pergunta? perguntou: Pode falar. em pacientes epiléticos é contraindicado fazer mais de uma vacina no mesmo dia? Não tem estudo, não tem estudo, mas teoricamente a gente pensa em evitar pela questão imunogênica, né? Mas não tem estudo comprovando. Fala que pode ser um gatilho, mas uma vacina, duas, ele não compara isso. Beleza. A Daiane, que tinha perguntado sobre o brometo de potássio como monoterapia, perguntou sobre o levetiracetam em cães como monoterapia, pelo que eu entendi. Ah, tá. Então,
Tem alguns casos que atualmente que a gente tem de artigo que respalda usar só como monoterapia em gato com crises audiogênicas mioclônicas ou cães com crises mioclônicas. Parece que o levetiracetam responde melhor, né, do que o Gardenal, porque é aquele tipo de crise que parece um sustinho. Nesses casos, os pacientes se beneficiam mais do levetiracetam pelos estudos, mas o consenso não fala para usar como monoterapia, tá? Beleza. A Andrea tá perguntando, ela perguntou, e via retal funciona? Talvez seja o midazolam, não sei. O midazolam e o diazepam, né? Tem um estudo muito triste, né? Porque a gente usa muito aqui no Brasil, mas que mostra que é menos de 20% a absorção intrarretal. Então a Então, via é intranasal acaba sendo bem mais interessante, né? melhor, é. E aí o estudo só tem para midazolam intranasal, mas eles falam que você pode tentar o diazepam, tem um relato de caso, enfim, mas Beleza. Outra pergunta aqui: existe uma dose máxima de fenobarbital ou pode ir aumentando a dose de acordo com a necessidade, baseado na concentração sérica? o consenso não respalda isso totalmente, mas teoricamente a dose máxima seria 12 miligramas quilo dia de Gardenal, né? Mas Beleza. se você, às vezes a gente tem paciente com dose mais alta, mas que o fenobarbital sérico não tá tão alto, tá normal. Aí Entendi. você vai precisar avaliar a função hepática, tudo isso. Beleza. Outra pergunta do Rafael: pacientes com muita agitação, vocalização no pós-ictus, ou devido a efeitos colaterais na internação devido a medicamentos, como lidar com isso? Qual a melhor conduta ou protocolo? Teoricamente, depende do paciente, do que você está avaliando. Então, muitas vezes a gente faz. Tem um estudo que fala que o uso de diazepam numa dose bem baixinha auxiliou para esses pacientes, né? Tem também, mas é bem baixinha mesmo, que diminuiu a ansiedade desses pacientes em âmbito de internação. Mas tem estudo que fala que o diazepam não muda o estado emocional, né? Então, é um pouco difícil. O que eu normalmente utilizo, trazodona, se está muito excitado, né? Ou doses menores de benzodiazepínico. Beleza. A Duane perguntou: há diferença em prognóstico de animais que têm crises generalizadas e cães que têm mais crises focais? Não tem esse estudo, Duane, e é uma pergunta bem importante, porque a gente acaba não tratando, às vezes, a focal como a gente deveria. A focal persistente, ela tem que ser tratada como uma crise generalizada. Ela é emergencial, né? Então, e provavelmente ela vai virar uma generalizada. E, infelizmente, tem paciente que quando a gente coloca um eletroencefalo, a gente vê que a demonstração está parecendo focal, como naquela gatinha, mas o eletroencefalo ele é generalizado, né? Então a gente precisa atuar. E tem, não quero dar tilt na cabeça de vocês, mas tem pacientes que têm crises epiléticas não convulsivas. Então ele não está apresentando nenhum sintoma, mas ele está tendo convulsão. Então, por isso que o consenso de estado epilético fala da importância da monitorização com BIS, que é um monitor para atividade elétrica cerebral, ou eletroencefalo nesses pacientes. Legal, Eli, muito, muito bom. Bom, acho que a gente encerrou aqui as dúvidas. Obrigada pela palestra, foi incrível, muito boa mesmo. O pessoal elogiando aqui no chat também. Para quem participou, depois a gente vai disponibilizar a gravação pelo nosso aplicativo, tá? Do Vet We Care. E, bom, Eli, é isso. Obrigada pela presença. E eu só queria aproveitar para anunciar os ganhadores do sorteio, que enquanto estava rolando a palestra, a gente fez o sorteio aqui. A gente vai sortear uma areia da Viva Verde, quem ganhou foi a Adriana Saiga, e das rações da Royal Canin, a Cirlei Rodrigues
e a Andrea Chaib ganharam. A gente vai entrar em contato com vocês depois por WhatsApp para a gente combinar essa entrega, tá bom? Desses brindes. Acho que é isso. Eli, quer falar mais alguma coisa? Não, só queria agradecer, lembrar todo mundo que a gente tem o serviço de neurologia, agradecer meus colegas, tem um monte de neurologista do Pet Care aqui online. Queria agradecer. A gente tem atendimento aí quase todos os dias no Pet Care, em caso de emergência também. Então, se vocês precisarem, entrem em contato com a promotora, que elas entram em contato com a gente também, tá bom? Para a gente ajudar aí nessas emergências. Perfeito, Eli. Pessoal, Obrigada, até muito mais. obrigada. Obrigada pela presença de todos. Uma ótima noite.